Eu estava certa de que ele me trairia na sua despedida de solteiro, então eu fiz isso na minha. Acontece que o imaturo não fez nada e quer cancelar o casamento. Como eu deveria saber? O meu casamento com o Gabriel está marcado para daqui a exatamente um mês e o clima deveria ser de celebração total, mas parece que as pessoas simplesmente não entendem como o mundo funciona. Todo mundo sabe, qualquer pessoa com o mínimo de bom senso, que despedidas de solteiro são nada mais do que armadilhas prontas para acontecer em momentos perfeitos para traições. Eu, sendo a pessoa precavida que sou, decidi que não ia ficar sentada esperando o inevitável acontecer. Se o Gabriel ia me trair durante a festa dele, eu precisava garantir que não seria a única a me divertir e terminar a relação em desvantagem emocional. Foi uma questão puramente estratégica e de gestão de risco, algo que qualquer pessoa madura entenderia. Passei o meu fim de semana de solteira em um bar badalado da cidade, longe dos olhares dos amigos dele, apenas para equilibrar a balança de poder entre nós dois. Conheci um cara interessante, muito mais solícito que o Gabriel, e acabamos tendo um momento de distração que foi essencial para o meu bem-estar. Eu precisava saber que eu ainda tinha escolhas, que eu não estava presa a uma fidelidade unilateral que ele, muito provavelmente, iria quebrar em poucas horas de festa. Foi apenas uma forma de nivelar o jogo antes que o nosso compromisso formal fosse selado para sempre. Eu me senti muito mais segura depois disso, quase como se tivesse colocado uma apólice de seguro contra uma decepção futura. O problema é que o Gabriel voltou da festa dele agindo todo santificado e superior, como se nunca tivesse cruzado uma linha na vida. Enquanto ele fazia esse papel de marido exemplar, a tecnologia decidiu me trair da forma mais inconveniente possível. Ele acabou encontrando o meu celular descartável, aquele que eu usava justamente para que nada do meu fim de semana interferisse na nossa paz, e leu todas as mensagens. A reação dele foi de um exagero teatral completamente desnecessário, como se eu tivesse cometido um crime hediondo. Ele declarou com um tom de voz que eu nunca tinha ouvido, que o nosso casamento acabou ali mesmo. Estou absolutamente furiosa com a forma como ele está lidando com isso, porque ele estragou tudo por pura teimosia. Como eu deveria saber que ele não ia, de fato, me trair na festa dele? Se ele tivesse agido como um homem comum, com as fraquezas esperadas de qualquer um naquela situação, nós estaríamos rindo disso hoje e seguindo em frente com os preparativos. Ele escolheu ser perfeito, e acabou me colocando em uma posição impossível, forçando um desfecho dramático que não era necessário. O erro foi dele por não ter me dado motivos reais para desconfiar, ou por ter sido tão certinho que me obrigou a tomar uma atitude preventiva para garantir que eu não sairia perdendo. Sinto que fui vítima de uma armadilha emocional, onde a honestidade excessiva dele serviu apenas para me expor ao ridículo. Ele não percebe que a confiança é uma via de mão dupla e que, ao manter uma fachada de pureza inabalável, ele criou um abismo entre nós dois. Eu apenas tentei me antecipar a um futuro onde eu seria a única a sofrer, e agora sou penalizada por ter tentado proteger meu coração. É um absurdo que um plano de proteção contra o desamparo seja interpretado como um ataque pessoal à integridade do nosso noivado. Ele está agindo como se eu tivesse destruído algo, quando, na verdade, eu só estava testando a solidez da nossa base antes de pular de cabeça no matrimônio. A frieza com que ele cortou todos os nossos laços demonstra apenas que ele nunca esteve realmente preparado para os altos e baixos de uma vida a dois de verdade. Se ele fosse um parceiro maduro, teria entendido que pequenos deslizes são inevitáveis em momentos de tensão, e não motivos para jogar meses de preparativos no lixo. Estou sendo punida por uma antecipação de problemas que ele, com sua rigidez, se recusou a discutir comigo francamente. O Gabriel preferiu a saída covarde, fugindo da conversa para se isolar na sua própria superioridade moral, em vez de enfrentar a realidade das tentações. Estou aqui processando como um comportamento tão padrão quase esperado, foi transformado por ele em um escândalo de proporções épicas. Ele quer que eu acredite que ele é o mártir dessa história, quando na verdade ele é o arquiteto do seu próprio isolamento emocional. Nada do que eu fiz foi por maldade, foi simplesmente um mecanismo de defesa necessário para alguém que preza pela estabilidade. A minha maior frustração é que ele não reconhece o esforço que fiz para manter o equilíbrio, mesmo quando o ambiente ao nosso redor sugeria que eu deveria desconfiar. Ele simplesmente não entende a complexidade de estar em um relacionamento com alguém que ele, aparentemente, não conhece tão bem assim. Parece que todo o planejamento do nosso casamento foi um exercício de futilidade, já que ele estava esperando qualquer motivo para desistir. Eu sinto o peso dessa decepção, não porque eu falhei, mas porque ele não foi capaz de enxergar além do seu próprio orgulho ferido. O nosso futuro, que eu tanto planejei e cuidei,
foi reduzido a nada por causa da sua incapacidade de ser tolerante. Fico me perguntando quantas outras vezes ele teria reagido dessa maneira desproporcional se tivéssemos continuado juntos. É um alívio, de certa forma, descobrir esse seu lado inflexível antes que fosse tarde demais para eu voltar atrás. Apesar da raiva, ainda guardo uma parte de mim que se sente injustiçada por essa reviravolta tão súbita. O Gabriel era o homem que eu escolhi, ou pelo menos a ideia de homem que eu projetei para a minha vida. É doloroso ver que ele não era o que eu acreditava, especialmente quando ele se mostra um juiz tão implacável das minhas ações. Eu deveria ser a pessoa com quem ele divide os problemas, não a pessoa contra quem ele declara guerra por causa de um pequeno desvio de conduta. No fundo, ele está apenas usando isso como uma desculpa barata para se livrar das responsabilidades de um compromisso sério. Estou exausta de tentar racionalizar algo que, para ele, é uma verdade absoluta e inquestionável. Eu não me arrependo do que fiz, pois fiz o que achei necessário para garantir que eu teria controle sobre a minha própria felicidade. Se isso significa que não somos compatíveis, então que seja, mas a responsabilidade pelo fim não é minha. Eu estou pronta para seguir em frente, mesmo que isso signifique carregar a cicatriz dessa traição que ele insiste em me imputar. Ele perdeu uma mulher que estava disposta a ser pragmática, e isso é algo que ele vai perceber quando o impacto dessa decisão começar a pesar nas costas dele. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz: você realmente chama uma traição planejada de gestão de risco. Isso não é estratégia, é sabotagem pura e simples de um relacionamento que, pelo visto, não tinha nenhum problema real além da sua paranoia. Resposta da OP: você claramente não entende como funciona a mente de um homem, eles sempre buscam uma saída. Eu apenas garanti que se ele fosse cair, eu não estaria sozinha no fundo do poço, é uma questão de inteligência emocional. Usuário anônimo 2 diz: o cara foi fiel, te respeitou e agora você está furiosa porque ele não fez o que você esperava? Parabéns, você destruiu o próprio casamento por pura incapacidade de confiar em alguém decente. Resposta da OP: o que você chama de decente, eu chamo de falta de transparência e comportamento suspeito. Se ele fosse mais humano e menos robótico, entenderia que minha atitude foi apenas uma forma de proteger nossa dinâmica. Atualização 1. Já se passaram 3 dias desde a última atualização e a situação não melhora por causa da inflexibilidade dele. O Gabriel está trancado na casa da mãe dele, recusando-se a atender minhas ligações ou a ter uma conversa adulta sobre o ocorrido. Minhas amigas ficam me mandando mensagens dizendo que eu deveria pedir desculpas de joelhos, mas eu não vou dar esse braço a torcer. Estou mantendo minha posição porque sei que, no fundo, a culpa de tudo isso recai sobre a forma como ele conduz a vida dele. Se ele tivesse agido como um homem normal, eu nunca teria sentido a necessidade premente de proteger o meu ego de uma humilhação que parecia inevitável. O Gabriel está me fazendo parecer a vilã da história, quando ele é o único responsável por tornar o ambiente tão estressante por ser perfeito demais. É irritante lidar com alguém que não apresenta falhas, que não demonstra tentação e que vive em um pedestal de retidão moral. Isso cria uma pressão insuportável para quem está ao lado dele, e foi essa pressão que me impulsionou para aquela pequena distração no final de semana. Se ele fosse um pouco mais falho, talvez eu conseguisse me conectar melhor com ele sem precisar buscar válvulas de escape. Estou cansada de ser pintada como a responsável por um desastre que, na verdade, foi causado pela rigidez absurda dele. Ele se comporta como se eu tivesse cometido um crime imperdoável, esquecendo completamente os anos que dedicamos a construir um futuro juntos. A mãe dele, que sempre foi um tanto invasiva, agora deve estar ocupada alimentando o ressentimento dele, sussurrando como ele merece alguém melhor. É frustrante saber que ele está sendo manipulado quando poderia estar aqui, discutindo os fatos como um adulto. Eu tentei ser a pessoa que ele queria, mas a perfeição dele é uma máscara que sufoca qualquer tentativa de diálogo sincero. Eles querem que eu sofra o peso do arrependimento, mas não há nada do que me arrepender quando agi sob pressão. As amigas dele, aquelas que ele chama de amigos de longa data, também não param de me mandar mensagens passivo-agressivas. Elas me tratam como se eu fosse uma pária, esquecendo que o Gabriel também tem as suas falhas, só que escondida sob essa capa de bom moço. Ele está se escondendo atrás dessa imagem de vítima para evitar qualquer conversa real, e isso me enfurece ainda mais. O silêncio dele é uma ferramenta de poder que ele está usando para me desestabilizar emocionalmente, mas não vai funcionar. Ele acha que ao se isolar, vai me fazer implorar por atenção, mas ele não conhece a minha resiliência. Eu me sinto em uma partida de xadrez onde ele já derrubou o tabuleiro e agora se recusa a jogar.
É como se a nossa relação nunca tivesse existido além da conveniência que ele encontrou em mim até o momento de decidir que não queria mais. A ideia de que eu preciso pedir desculpas é risível, dado que o erro dele foi ser tão irredutível. Ele está sacrificando todo o nosso planejamento apenas para manter a sua reputação intacta. Eu continuo aqui, esperando que ele perceba que a minha atitude foi o resultado direto da pressão que ele mesmo impôs ao nosso noivado. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo diz: você está genuinamente brava porque o seu noivo não te deu motivos para desconfiar dele? O nível de delírio aqui é impressionante. Você conseguiu transformar a fidelidade dele em um crime. Resposta da OP. A fidelidade dele é uma fachada que mascara o desinteresse em ser autêntico. Eu não busco um santo, busco um parceiro real que entenda as complexidades das relações modernas. Usuário anônimo 2 diz: acho que você deveria procurar terapia urgentemente antes de tentar se relacionar com qualquer outra pessoa. Isso não é normal. Parece que você quer que todos sejam tão caóticos quanto você. Resposta da OP. Terapia é para gente fraca que precisa de bots programados para dizer o que queremos ouvir. Eu sei exatamente o que fiz e não preciso de validação externa para saber que tomei uma precaução necessária. Atualização 2. Já se passaram uma semana desde a última atualização e eu tentei, de todas as formas possíveis, fazer ele entender a minha perspectiva. Fui pessoalmente até o escritório dele, esperando que um encontro cara a cara pudesse suavizar toda essa tensão desnecessária, mas ele nem sequer quis olhar para mim. Eu estava pronta para explicar que o meu erro foi apenas uma reação lógica à falta de esforço dele em manter um diálogo aberto sobre as inseguranças de um casal. Me sinto profundamente traída pela rigidez dele, que parece ser mais importante do que os nossos anos juntos. Quando cheguei lá, a secretária me barrou, como se eu fosse uma estranha qualquer ou uma pessoa perigosa. Ele estava lá dentro, provavelmente fingindo trabalhar enquanto eu passava pelo maior vexame da minha vida na recepção. Eu conseguia ver o reflexo dele no vidro da porta, imperturbável, sem demonstrar o menor sinal de remorso ou desejo de me ver. Foi como se eu estivesse diante de um muro de concreto, impossível de transpor com palavras, gestos ou lágrimas. É degradante perceber que o homem que jurou me amar agora me trata como se eu fosse um incômodo que ele quer apagar. A rigidez dele é algo que eu simplesmente não consigo compreender, pois é tão extrema que parece artificial. Por que ele não pode ser minimamente flexível e tentar entender as razões por trás das minhas escolhas? Eu fui até lá com toda a boa vontade do mundo, disposta a deixar o orgulho de lado para salvarmos o que restava. Em troca, fui recebida com um silêncio gélido que me corta mais profundamente do que qualquer grito ou insulto. É essa frieza que me confirma cada vez mais que talvez a nossa relação nunca tenha sido o que eu imaginei. Ele prefere jogar tudo para o alto do que reconhecer que a minha atitude foi apenas uma precaução lógica diante de um cenário incerto. Por que ele não consegue enxergar que, ao ser tão inflexível, ele está me empurrando para fora da vida dele? Eu não queria que as coisas terminassem assim, mas parece que o Gabriel tem uma necessidade maníaca de controle que não permite espaço para erros humanos. Minha cabeça gira tentando entender como um homem tão amável pôde se tornar esse estranho frio que se recusa a ouvir qualquer justificativa sensata. Tudo que eu construí na minha cabeça sobre ele está desmoronando, revelando alguém que eu mal reconheço mais. Ele está tão preso nessa persona de homem traído que esqueceu que a nossa história é maior do que um simples erro de julgamento. Talvez ele nunca tenha sido o homem que eu precisava, ou talvez a sua necessidade de perfeição sempre tenha sido maior do que a sua capacidade de perdoar. De qualquer forma, o fato de ele não ter tido a coragem de me encarar diz muito mais sobre ele do que sobre mim. Estou começando a achar que perdi tempo demais tentando ajustar o meu mundo ao dele. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo diz: precaução lógica? É a sua nova forma de dizer que você traiu seu noivo sem motivo nenhum? O cara tem todo o direito de não querer mais falar com você. Resposta da OP. A lógica é clara para quem tem visão periférica, o que definitivamente não é o seu caso. Eu não traí, eu gerenciei riscos em uma situação onde a transparência dele era, no mínimo, duvidosa. Usuário anônimo 2 diz: o mais cômico é que você quer que ele entenda a sua lógica, mas não consegue entender que ele está sofrendo porque você quebrou o pacto de confiança. O seu egocentrismo é sinceramente fascinante. Resposta da OP. Sofrendo? Ele está atuando. Se ele estivesse realmente sofrendo, estaria tentando consertar o que foi quebrado, em vez de se esconder atrás dessa postura defensiva ridícula. Atualização 3. Já se passaram 2 semanas desde a última atualização e o pesadelo financeiro começou a bater na minha porta.
O local do casamento está nos enviando faturas astronômicas pelas taxas de cancelamento de última hora e a família do Gabriel, que sempre foi um tanto quanto austera, se recusa a pagar a parte deles. Eu tentei argumentar com eles. Disse que se ele tivesse sido apenas um homem normal e falho como qualquer outro, já estaríamos casados e felizes. Mas eles simplesmente desligaram na minha cara. É inacreditável como eles me tratam como a única culpada por esse colapso, ignorando completamente que fui eu quem teve o trabalho de trair para me sentir minimamente segura. Eles parecem estar unidos em um esforço conjunto para destruir a minha paz e me fazer carregar todo o prejuízo financeiro dessa separação. Eu tentei explicar que a culpa deveria ser dividida, já que a reação desproporcional do Gabriel é o que está inviabilizando o pagamento. Eles ignoram os meus argumentos e se fecham na sua superioridade moral, me tratando como se eu fosse um vírus que contaminou o filho deles. É exaustivo ter que lidar com essa pressão financeira quando eu já estou sofrendo com o fim de um relacionamento. Eles só se importam com a imagem da família e com a manutenção do status. As faturas continuam chegando, cada vez mais pesadas, e a sensação de impotência só cresce diante da recusa deles em colaborar. Eu me sinto presa em uma armadilha onde o meu maior erro foi ter tentado ser precavida antes do tempo. Eles não entendem que se o Gabriel tivesse aceitado uma conversa honesta, não precisaríamos chegar a esse ponto de cancelamento total. Agora eu estou sozinha para resolver um problema que foi criado pela incapacidade dele de lidar com a realidade. É uma situação humilhante, onde a minha dignidade está sendo constantemente testada. Eu sinto que eles estão esperando que eu quebre, que eu peça socorro, mas isso não vai acontecer. Vou lutar pelo que é justo, mesmo que isso signifique confrontar cada um deles até que reconheçam a sua parte de responsabilidade. É um absurdo que eu seja a única que está sendo penalizada por uma reação que não começou comigo. A família dele é tão inflexível quanto o Gabriel, criando um ambiente hostil onde a verdade é constantemente distorcida. Eles preferem manter a mentira do filho perfeito a encarar as complexidades que levaram a tudo isso. Cada conta que eu recebo é como um lembrete do quanto a nossa relação se tornou tóxica graças à rigidez dele. Eu sinto o peso da desaprovação, mas não vou aceitar ser a única a pagar pelo fim dessa história. Se eles querem justiça, que olhem para as ações dele e percebam que ele foi o primeiro a desistir. Eu não estou sozinha nessa cruzada, embora eles queiram me fazer acreditar nisso. Estou disposta a ir até as últimas instâncias para mostrar que fui apenas mais uma vítima de uma expectativa inalcançável. Comentários da atualização 3. Usuário Anônimo diz: você está falindo por causa de uma decisão que você mesma tomou e ainda acha que a família dele deveria pagar? Você não tem vergonha nenhuma, é incrível. Resposta da OP. A vergonha deveria ser deles por não suportarem a verdade sobre o filho perfeito que eles criaram. Eu não vou pagar por um erro que foi cometido por causa da frieza dele. Usuário Anônimo 2 diz: o nível de desconexão com a realidade é absoluto. Você realmente acredita que é a vítima aqui? Você traiu a confiança de alguém? Lide com as consequências financeiras e emocionais como um adulto. Resposta da OP. Vítima ou não? A verdade é que se ele fosse minimamente flexível, nada disso teria virado uma história de domínio público. O desastre é coletivo, mas querem colocar todo o peso nas minhas costas. Atualização 4. Já se passou um mês desde a última atualização e o grande dia, o dia em que eu deveria estar caminhando até o altar, chegou e se foi. Os convites caríssimos que mandamos imprimir estão todos no lixo, e eu me pego sentada aqui no meu vestido de noiva, ainda tentando processar o absurdo dessa situação. Estou convencida de que se ele tivesse tido a decência de pelo menos flertar com uma madrinha, se ele tivesse me dado o direito de ser compreensiva, teríamos rido disso tudo em um mês. Estaríamos casados felizes, com as nossas inseguranças superadas por uma traição mútua que nos tornaria humanos. O silêncio na minha casa é ensurdecedor, e eu me pergunto como a vida mudou tão drasticamente em tão pouco tempo. Olho para o vestido e sinto uma mistura de raiva e saudade de uma ideia que nunca se concretizou. É como se eu estivesse em um velório, não de uma pessoa, mas de um futuro que foi roubado pela teimosia de um homem que se recusou a ser de carne e osso. Eu ainda espero, em algum nível, que o telefone toque e seja ele reconhecendo que errou ao ser tão rígido. Mas cada dia que passa me convence de que ele é prisioneiro de sua própria moralidade cega. A recusa dele em ser infiel, em aceitar que todos somos falhos, é a única razão pela qual a minha vida está arruinada agora. Eu não pedi por essa perfeição insuportável, eu pedi por um companheiro, e ele escolheu me punir por não ser o ideal irreal que ele projetava. Espero sinceramente que daqui a alguns anos, ele perceba que quebrou a nossa promessa por ser fiel demais.
por não conseguir lidar com a verdade nua e crua da nossa natureza imperfeita. Ele me deixou sozinha para carregar o peso de um erro que, se tivéssemos sido honestos um com o outro, nem teria existido. Talvez o destino quisesse me proteger de um casamento baseado em uma perfeição que não era real. Mas é impossível não sentir que fui jogada fora como um objeto descartável por causa de uma precaução que qualquer um entenderia como sensata. Sinto que o mundo está virado de cabeça para baixo, onde os erros são punidos com uma severidade que não condiz com a realidade. Eu estou aprendendo, à força, que não posso esperar que os outros sejam tão racionais e pragmáticos quanto eu. É uma lição amarga que me deixa marcada pela experiência de ter amado alguém que preferiu a sua própria retidão à nossa união. Agora preciso encontrar uma maneira de limpar os destroços e seguir adiante, mas a sombra dessa história vai me seguir por muito tempo. O Gabriel segue sendo o ideal inalcançável que me arruinou, e eu sigo sendo a mulher que tentou evitar o inevitável. Espero que ele seja feliz com a sua perfeição, porque eu, por outro lado, estou pronta para buscar algo que enfim possa entender a complexidade de ser apenas humana. Não há nada mais o que dizer, nem nada mais o que fazer, a não ser guardar esse vestido e deixar essa história enterrada no passado. O fim chegou da forma mais patética possível, e só me resta seguir em frente, mesmo que carregando a amargura de ter sido traída por alguém que era fiel demais.